Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos falou sobre a interferência americana no Brasil ocorrida no passado e as que podem acontecer no futuro. Veja, ontem eu fiquei falando muito sobre, ele fugiu, isso, qual a estratégia por trás, tá? Uma das coisas que, assistindo na verdade o Ricardo, vendo o Orlando falar e conversando por telefone com o Orlando, que ficam claras, vamos dizer, o agravamento de uma postura que a oposição brasileira tem, tá, que a oposição bolsonarista tem, de subserviência a esse movimento ligado ao Steve Bannon e ligado ao trumpismo, tá? O Eduardo Bolsonaro, aí eu acho que eu não trouxe ontem, acho que cabe a gente dar uma qualificada aqui nos argumentos. O Eduardo Bolsonaro, ele é um dos braços desse grupo internacional que é tocado pelo Steve Bannon e que é ligado ao trumpismo, tá? Ou seja, é aquela turma que atua na Itália, ou a turma do Orbán na Hungria, é a turma da AfD na Alemanha. Toda essa turma, ela age hoje de maneira mais ou menos coordenada. E eles são satélite, cada um em seu respectivo país, dos interesses, ora do trumpismo, ora, dependendo do país, veja o que eu vou falar, da Rússia. Ora do trumpismo, ora da Rússia, tá? É muito complicado eu tratar disso, e desculpa fazer esse pequeno parênteses, porque parece que o mundo está dividindo em três grandes blocos, né? Você tem a turma da China ali, e você tem um bloco estranho que está mesclando trumpismo e Putin, e você tem a sociedade liberal progressista europeia. Eu de forma alguma quero ficar ao lado da sociedade liberal progressista europeia. De forma alguma. Entendeu? Porque parece que se você não apoiar o projeto russo trumpista, o projeto do Putin e do Trump, você tá endossando essa galera woke europeia, essa galera que quer acabar com a cultura europeia, a galera da fronteira aberta, tá? Mas dito isso, definitivamente eu não estou aqui para atender nem o MBL, nem ninguém nosso, o interesse do Putin ou do Trump. Vocês entendem isso, né? Mas assim, os bolsonaristas estão. Você pode ver que todos os políticos aliados desse bloco, né? Isso aqui você vai fazer uma dedução lógica através das relações, através da atuação e da mudança de discurso desses caras. Veja uma mudança de discurso que o Milei, que é um desses satélites lá na Argentina, teve com relação a Putin ou ao próprio Zelensky. Vocês viram? Foi assim, ó. Pum! Virou a chave. O Milei é um cachorrinho dos caras. E vejam a forma como o bolsonarismo já se comporta, né? A virada de chave que o bolsonarismo deu. O Brasil paralelo era um assim, Milei herói, hoje, cuidado, veja só, não sei o quê. Né? É bem nítido o que vem acontecendo. E o Eduardo Bolsonaro, ele é o cara dessa parte de relações exteriores do bolsonarismo, e ele vai atuar ali em nome desse grupo lá nos Estados Unidos, sim. E entendam, o Ricardo postou isso, o Orlando também postou, e eu acho que cabe a gente tratar aqui. O papel do Eduardo Bolsonaro não é de nos livrar de nada. É de impor o projeto de poder desses caras, que é um projeto de poder antidemocrático, aqui. E é de trazer, veja só, desestabilização para o Brasil, atendendo o interesse de forças estrangeiras, que tem ele como um preposto deles aqui. Ele não tá lá nos Estados Unidos cuidando do interesse brasileiro. Ele tá lá nos Estados Unidos cuidando do interesse de um grupo essencialmente americano, como um vassalo dos caras. Então, pra mim, a coisa tem tantas camadas de gravidade que esse vagabundo semi-analfabeto, um dos maiores retardados que eu já tive a oportunidade de conhecer na política, um cara que é essencialmente um burro, esse cara tá lá indo servir o interesse desses caras e cumprindo um papel agora de ficar desestabilizando a porra do país dele. Que é o que esse cara vai fazer, vai ficar ali jogando esse jogo. Não sei qual será o grau da atuação ou o tamanho, mas é isso que esse cara vai ficar fazendo. E é uma merda, isso é uma merda. Um cara botou aqui, Fábio Henrique, narrativa do PSOL. Cara, se você não entende o que eu tô falando e acha que isso é narrativa do PSOL, dado que o PSOL, ele em si, é outro grupo político que vive de atender interesses estrangeiros, porque o PSOL é vamos colocar aqui, né? Faz parte do grupo político que mais recebe, através das suas ONGs, seus aliados, dinheiro gringo do grupo dos Soros, que é o concorrente deles, pra ficar influenciando a política brasileira, e nós atacamos eles. O que eu tô falando é o bolsonarismo tá fazendo isso de sinal trocado. O bolsonarismo faz sinal trocado. Eu denuncio mais do que os bolsonaristas, mas muito mais o que o PSOL e essas ONGs fazem. Basta ver que nós somos o grupo que fica o tempo todo demonstrando as relações entre movimento negro, esses grupos de abolicionismo penal, com a relação deles com o STF, a relação disso com a música, lavagem de dinheiro. O Fábio Henrique falou, entendo de nada, sou tão bobinho. Não, eu não acho que você é bobinho, eu acho que você é burro. É diferente de ser bobo. Eu sou bobo, mas eu não acho que eu sou burro. Entendeu? Eu acho que você é burro. Então você joga essas coisas aí, tentando mostrar, olha, eu só... Não, você não mostrou nada, cara. Você tá sendo burro. Você não entende assim que
Sim, nós somos capazes de ver o que tá acontecendo e entender os movimentos no globo. E esses caras ficam tentando vender pras pessoas, que as pessoas são meio simplórias, né? Relações de heróis, de bandidos e mocinhos, né? Então tem os bandidos e os mocinhos. O Trump é um mocinho pra ele. Então o Trump é o nosso herói e vai nos salvar. Ah, entendi. Igual o Trump tá salvando. Eu tô vendo como o Trump tá salvando a Ucrânia, que era um aliado direto deles. O Trump tá fazendo um acordo para saquear a Ucrânia. Esse é um acordo, Trump. É um acordo, vamos dizer, claro, nítido. E ele não é que estou deduzindo. Não, eu estou apenas atestando algo que ele falou. Ele falou isso. Eu tô atestando algo que foi dito pelo Trump. O Trump, ele quer expoliar ali. É isso. Ele quer terras, ele quer ele e o Putin fazer. Eles querem fazer. É a nova política externa americana. O que eu me pergunto, né? E acho que todos vocês têm que se perguntar é o seguinte. Se eles estão fazendo isso com a Ucrânia, em algum momento, alguma crise pode chegar aqui. Veja, o interesse direto sobre terras agricultáveis, as melhores terras agricultáveis do mundo, e sobre minérios naquele subsolo riquíssimo da Ucrânia, uma hora os interesses confluíram. Eu me pergunto, um país com a extensão territorial do Brasil, pobre, indefeso, confuso, corrupto, algum momento esse país pode ser alvo de algum tipo de, gente, não sei o quê. E eu tô vendo um governador do Rio pedindo pros Estados Unidos interferirem na guerra contra o crime organizado. Eu tô vendo o ex-presidente da República do Brasil, que não foi presidente há 30 anos, foi presidente há 3 anos atrás, falando em instalarem uma base militar na Tríplice Fronteira. Os Estados Unidos montaram uma base militar no Brasil. Então, hello! O Valdir Maui falou, o assunto do dia é documentos da morte do JFK que cita o Brasil. Sim, vamos misturar isso. Perfeito isso. Saíram agora esses documentos, né? Tá todo mundo comentando. O Trump liberou documentos relativos à morte do Kennedy. Esses são documentos daquele período. E tem coisas que mencionam o Brasil no sentido de dinheiro ou operações militares ou interesse político militar para governadores aqui no Brasil sendo tocado por grupos comunistas, né? Se não me engano era Cuba e mais alguém. Tá? Aqui, segundo documentos secretos revelados ontem no âmbito do dossiê de JFK, em 1961, Mao Tse-tung e Fidel Castro ofereceram armas e tropas para Leonel Brizola. E é muito importante citar Leonel Brizola, porque existe, né, uma bolha de galera brizolista. Ah, não, o Brizola, o patriota Brizola. Tô vendo o patriota Brizola, né? O patriota Brizola recebendo dinheiro de comunista naquela época pra fazer agitação comunista no Brasil. Porque tem uma galera, o Brizola é esse troço aí, né? Péssimo governador carioca também, para garantir a transferência de poder para João Goulart em 61, após a renúncia de Jânio Quadros, mas Brizola recusou, temendo uma intervenção militar dos Estados Unidos como resposta, que até aconteceu depois, né? Há algum tipo de correlação dos Estados Unidos com o que aconteceu não só no Brasil, mas na América Latina, naquele processo, sim. Tá? Mas as relações desses caras, Brizola, o Jango, esses caras com as esquerdas fora do Brasil, eram fato. E com a esquerda, vamos dizer, aqui não vou dar uma de comunistas, mas uma esquerda comunista. Havia essa relação. E sempre houve essa relação. E o Brasil correu um risco real naquela época. Mas por que é importante? Por que é importante mencionar esse documento aí? E por que é importante colocar sobre, vamos dizer, dentro da discussão que a gente está tendo agora? Porque o Brasil hoje, veja só, o Brasil ele não é tão relevante economicamente, mas o Brasil é discutido no mundo. Em algum momento o Brasil pode voltar à pauta. E há interesse rolando, há interesse gringo rolando aqui. Há interesse na nossa divisão, há interesse na nossa fraqueza. E há, da nossa parte, nada sendo feito. Muito pelo contrário, o que eu vejo é a ausência de um discurso soberanista aqui. Nós pegamos o governo atual, o governo Lula, que é um governo vassalo da China, e a oposição é vassala, nem sequer dos Estados Unidos, porque a China, a gente pode falar ainda, que assim, que eles são vassalos de um governo que não vai cair na China, né? O Partido Comunista Chinês vai continuar lá. Agora, eles são vassalos do trumpismo, que é a ala majoritária do Partido Republicano, que é um dos 2 partidos que ganham as eleições dos Estados Unidos. Ou seja, você ainda tem a turma democrata com suas outras respectivas alas. Assim, a oposição brasileira, a direita brasileira, ela é vassala direta da direita americana. É isso. Que tem interesses sobre o Brasil e que em algum momento pode exercer isso, e que me assusta, né, que, vamos dizer, as pessoas no Brasil tratem isso com uma naturalidade, né? Ah, não, o Trump vai salvar a gente. Tô vendo. Vocês confiam? Assim, abre uma enquete. Vocês acham que o Trump ajudaria o Brasil de bom grado, sem nenhum interesse, vamos botar aqui, sem nenhum interesse predatório?
O pessoal tá botando não, mas assim, galera, vocês precisam entender, vocês moram no Brasil. A opinião do chat da minha live definitivamente não é a opinião do Brasil. Quem dera o Brasil fosse a média do nosso chat. Se o Brasil fosse a média do nosso chat aqui, galera, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Vocês que estão assistindo, vocês precisam entender quem são vocês. Por mais que vocês, às vezes, estão me assistindo a um rapaz que veio de baixo e tal, você é capital humano de qualidade. Você é capital humano de qualidade, vocês são um bom capital humano. Quem tá assistindo a live aqui é um capital humano bom. Quem dera vocês fossem a média do Brasil. Se eu jogasse essa enquete no Twitter, tá? A maior parte da direita brasileira ia falar, não, o Trump é um herói. Cala a boca, o comunista. Vai, comunista. É isso. É complicado, né? 87% não. Viu? Tem 13%, galera, que acha que sim, que o Trump é um herói, que imagina só ajudaria porque ele ama o Brasil, que ele quer porque sei lá, o Pablo Marçal foi lá, ô Trump, save Brasil, uai, ô Trump, aí, save Brasil, eu não sei falar inglês não, né, você fala inglês, né? O lema, o cara botou aqui no chat, o lema dele é America First, é isso, é o interesse imediato dos Estados Unidos primeiro. Senhor Bolsonaro, eu vou derrotar o comunismo aí no Brasil. Mas você gosta de Niobium? Dar suas reservas de Niobium. Nós podemos fazer uma gestão conjunta da Amazônia. Seria amazing. Nós íamos fazer, seria... Olha, você vai adorar que nós podemos fazer lá na... Sim. Gente, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve que entrar ao lado dos Estados Unidos. O Brasil entrou ao lado sério da história, tá? O Getúlio, vamos lembrar, o Getúlio ficava fazendo um jogo de puta entre Estados Unidos e Alemanha. Ele fazia lá o jogo dele de puta, entre eixo, né, e Estados Unidos. Os Estados Unidos venceu, mas os Estados Unidos venceu a disputa também porque era assim, né? Teve um momento que os Estados Unidos virou pro Brasil e falou assim, então, olha só, eu vou precisar de uma base lá em Natal. Eu vou precisar de uma base, você autoriza lá pra mim pra eu fazer uma base lá em Natal, tá? Porque se o Brasil não autorizasse, o Brasil seria autorizado a montar uma base em Natal. Entendeu? Então se os Estados Unidos precisar, cala a boca aí, ô brasileiro. Eu vou montar a base em Natal, você vai ficar quietinho. Ele faria isso. Eles montaram a base lá em Natal, entendeu? E o jogo seguiu, entendeu? Então assim, Estados Unidos são os Estados Unidos, eles são a força dominante no mundo ainda, e eles são, mais do que tudo, a força dominante das Américas. O Brasil é o segundo país mais populoso das Américas. O Brasil, ele está perto o suficiente para os Estados Unidos ter que ver com o Brasil sempre com um olhar levemente preocupado, mas longe o suficiente para não ser um México com o Canadá, que fazem fronteira, portanto, tenha o peso de estar ao lado dos Estados Unidos, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil para os Estados Unidos nunca será completamente irrelevante, mesmo o Brasil estando hoje, talvez na sua posição estratégica mais frágil. Economicamente, culturalmente, politicamente, nós somos um quebrado. E eu acho até engraçado que é muito dinheiro, majoritariamente americano, que vem pra cá, através dessas ONGs, dessas fundações que são majoritariamente americanas, criar desestabilização social, política, econômica, degradação do tecido social brasileiro, destruição do nosso aparato de segurança, pra gente ficar permanentemente em crise. E nisso eu acredito. Eu não consigo acreditar que o George Soros apenas está defendendo direitos humanos e todas essas ONGs que fazem política coladinha com o Departamento de Estado americano, e a gente pode ver que aquele próprio DOD que o Elon Musk está fazendo, está demonstrando que a relação entre essas ONGs com o Departamento de Estado americano tá clara, tá dada. Então esse dinheiro é injetado aqui, fica gerando crise política, econômica, social aqui, e nós sempre estamos gerando. Estamos sempre, né, girando em falso e patinando. Não achem nunca que os Estados Unidos vão querer que o Brasil seja uma potência. A gente vai precisar jogar um jogo muito inteligente para se estabelecer como potência aqui. Nós vamos precisar jogar um jogo inteligente. E é real. Ficar acreditando assim, o Trump ama a gente. Isso é papo de retardado. Papo de... O Anderson Pimenta falou, somos chita para os americanos. Cara, vocês têm que entender o que um americano acha da gente, cara. Vocês sabem o que os americanos acham da gente, galera? Por favor, se tenham em mente. Assim, no máximo nós somos mão de obra barata. Nós somos o que é brasileiro para um americano? Mão de obra barata. Brasileiro é um tipo de depilação na vagina e na bunda da mulher, tá? Vocês sabem que é isso, né? O Brazilian Wax. É um tipo de depilação. O brasileiro é um segmento importante na indústria pornô, pro americano. O Brasil tem aquelas festas engraçadas, tem a floresta amazônica, eles acham que a gente anda na floresta. E... Futebol? Né, eles não jogam futebol, eles não ligam. Eles não ligam pro futebol. Então não é um tema muito importante pra eles. Então toma aqui seu Oscar também, um pedacinho aqui. Sim, toma, Não, igual o Lula, né? Nós ganhamos dos americanos. O americano ganhamos de vocês um Oscar. Tipo, o prêmio é deles, né?
os americanos nos consideram racialmente inferiores. Todos os americanos acham isso. E eu acho muito engraçado porque mesmo os afro-americanos, os negro-americanos, os negros americanos, eles não acham que um negro brasileiro é negro, ele acha que ele é um latino. Porque o conceito de latino é uma denominação que não é exatamente étnica, né? Mas é uma definição assim, aqueles seres inferiores que moram mais ao sul da gente, entendeu? Então, todos, eles têm isso. Então, se você é um branco que mora aqui, para um americano você não é branco. Se você é um negro que mora aqui, para um negro americano você não é negro, você é um latino, entendeu? Coloquem isso na cabeça. Eles não têm como seres inferiores, entendeu? Então parem de achar que sim, o Trump tá muito preocupado com o povo brasileiro. Para com essa merda. Eu falo às vezes com a galera da direita americana, eu sei, assim, eles ficam muito surpresos, assim, nossa, vocês leem isso, vocês... Que engraçado, né? Tem uma galera aí que... Eu sei o que eles acham na gente, isso tem que saber lidar, a vida é lidar com isso, a vida também não é chorar, eu não vou ficar chorando, eu acho isso de mim, eu cago, eu acho Jesus, cala a boca, seu bosta, você é um bosta enquanto os romanos dominavam tudo, e a história é longa, né? Os anglo-saxônicos estão aí com força há 300 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, né? Antes não era assim, franceses, Império Espanhol, Império Colonial Espanhol, Português, as repúblicas italianas ali no período da Idade Média, o Império Romano, eles eram os bárbaros, ficavam vivendo lá em cima, lá, com frio. Calma aí, entendeu? Então, nós não vamos viver um mundo eternamente anglo-saxônico no dito ocidente. Nem sempre foi assim também, tá? Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.